Grávida de um desconhecido, mulher descobre um segredo impactante que pode mudar tudo. Era uma manhã comum em São Paulo, mas a vida de Clara estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Ao abrir o resultado do teste de gravidez, o mundo dela se desfez. Grávida. A palavra ecoava na sua cabeça como um grito ensurdecedor. O pai? Um desconhecido, um rosto perdido na multidão de uma festa qualquer. Clara sentia o coração acelerar. Um misto de alegria e pavor tomou conta dela. A ideia de ser mãe a fascinava, mas o que mais havia entre eles? Nada, exceto um momento fugaz. Ela respirou fundo, sentindo o nó na garganta se formar. Que consequência tinha aquele encontro? Logo, o entusiasmo inicial se desfez em uma onda de incertezas. Ao caminhar pelas ruas lotadas, olhava para os rostos alheios, estranhamente se perguntando: será que algum deles é ele? A vida cotidiana, antes repleta de livros, aulas de literatura e planos simples, agora parecia um labirinto de emoções. Para confortar-se, decidiu revisar suas memórias no sótão da casa de sua avó, enquanto buscava distração e um pouco de serenidade. Clara encontrou um velho diário escondido. As páginas amareladas estavam repletas de palavras tremidas e histórias esquecidas. Sua avó, uma mulher que nunca tivera medo de falar, revelava segredos obscuros sobre a linhagem da família. Clara mal conseguia acreditar no que estava lendo. Relacionamentos tumultuados, promessas quebradas e, de repente, a frase que a fez parar. Ele não pode saber a verdade. Um nome, um rosto que pareciam se entrelaçar com o mistério do homem que a engravidou. O passado e o presente colidiam como um foguetório flamejante na mente de Clara. Essa descoberta a fervia em inquietação. Mas o mistério não parou por aí. Meses se passaram e seu amigo de infância, Lucas, apareceu novamente. Sempre foi seu amor platônico, a âncora em meio ao caos. Lucas parecia perceber o peso que Clara carregava e oferecia apoio mingau em porção cheia. Mas por trás da sua bondade havia algo sombrio. Clara sentia que Lucas guardava segredos. Seria ele parte de tudo isso? O amor que sempre sentiu por ele agora parecia entrelaçado com dúvidas e receios. Justo quando tudo parecia dar um pequeno sinal de esperança, Clara recebeu uma mensagem anônima. As palavras eram frias e ameaçadoras. Cuidado com quem você confia. O passado pode retornar com mais força. A sensação de pânico tomou conta dela. Agora não era apenas a vida dela em risco, mas a do filho que carregava dentro de si. O que mais estava escondido nas sombras? Clara sabia que precisava desvendar aqueles mistérios. Teria ela coragem para enfrentar verdades que poderiam estar além de sua imaginação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara estava paralisada, o olhar fixo na tela do celular.
A mensagem anônima ressoava na sua mente como um eco interminável. Cuidado com quem você confia. O passado pode retornar com mais força. A angustiante sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer a envolvia. O ar parecia denso. A sala se encolhia em volta dela. O bebê dentro dela se movia como se sentisse a urgência do momento. Ela precisava falar com Lucas. Poderia ser ele a chave para desvendar tudo isso. Clara pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem. Podemos nos ver? É urgente! O coração batia descompassado enquanto aguardava a resposta. O tempo parecia arrastar-se como um dia nublado em São Paulo. A ansiedade pulsando em suas veias. Finalmente, a resposta chegou. Claro, onde você quer se encontrar? O local escolhido foi um café perto da faculdade, onde costumavam passar horas conversando sobre as histórias que Clara escrevia. Ela precisava da familiaridade daquele lugar. Com um último suspiro, saiu de casa. O peso da incerteza a acompanhando. Ao chegar ao café, o aroma forte do café fresco invadiu suas narinas. Lucas estava sentado numa mesa no canto, com um sorriso acolhedor, que parecia esconder um mundo de segredos. Assim que se sentou à frente dele, Clara não conseguiu conter o desabafo. Lucas, preciso entender tudo isso. O que você sabe sobre o passado da minha família? O rosto de Lucas se apagou por um instante, como se uma sombra passasse rapidamente. O que você quer dizer com isso? A voz dele era calma, mas Clara percebeu um tremor sutil. Vi algo no diário da minha avó. Uma frase. Ela mencionou um nome que pode estar ligado a você. O silêncio se arrastou entre eles. Antes que pudesse processar a expressão dele, o celular de Lucas vibrou. Ele olhou rapidamente e o rosto dele perdeu toda a cor. Essa mensagem não pode ser. Ele murmurou quase para si mesmo. Clara esticou a mão para ver, mas ele bloqueou a tela com a outra mão, veículo de um pavor não disfarçado. Lucas, o que está acontecendo? Antes que ele respondesse, uma figura entrou no café. Era uma mulher de cabelo escuro e olhar impassível. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher caminhou diretamente para a mesa deles, como se estivesse em uma missão. Você precisa saber a verdade, Clara, disse ela, sua voz firme e sem trapaças. O menino que você está esperando não é só seu. As palavras dela cortaram o ar, como uma lâmina. O mundo ao redor de Clara parecia desmoronar. O que você está dizendo? A voz dela saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos de outros clientes. A mulher se inclinou um pouco mais perto. Sua avó tinha segredos profundos. O pai não era apenas um desconhecido. Ele é parte da sua família, Clara. O choque a atingiu como um soco. Clara olhou para Lucas, buscando uma explicação em seus olhos, mas ele estava paralisado, a boca aberta, incapaz de articular qualquer palavra. Quem é ele? O que você sabe? Cada pergunta saía de sua boca como uma súplica. Clara estava assustada, mas a urgência em descobrir a verdade se sobrepunha ao medo. A mulher respirou fundo e respondeu: A história que você leu não está completa. Eu sou uma parte dela. E eu sei quem está realmente atrás dessa mensagem anônima. Antes que ela pudesse terminar, o celular de Clara vibrou mais uma vez. Ela olhou para a tela e encontrou um novo aviso.
Uma foto, um rosto familiar e uma frase que fez seu coração parar. Você está mais perto do que imagina. O pânico tomou conta de Clara e a mulher a olhou de forma intensamente significativa. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. E assim, a revelação a deixou mergulhada em um turbilhão de emoções, uma enxurrada de perguntas e uma única certeza: nada na vida dela seria como antes. A pressão no peito de Clara aumentava enquanto a mulher a encarava. O menino que você está esperando não é só seu. A frase reverberou em sua mente como um trovão. O café parecia se tornar um turbilhão à sua volta. Os rostos dos clientes se distorcendo em sondas. O olhar de Lucas estava aterrorizado, como se ele já soubesse algo, mas não tivesse coragem de compartilhar. Do que você está falando? Clara precisava de respostas. Mas a mulher não parecia disposta a dar explicações de imediato. Ela olhou profundamente nos olhos de Clara, como se buscasse algo que apenas ela pudesse entender. E então, com cautela, soltou: esse não é um simples erro de uma noite. Você e ele estão mais ligados do que você imagina. Quem é ele? A voz de Clara tremia, um nó se formando na garganta. A mulher hesitou, mas o olhar intenso de Clara parecia uma chamada à ação. Diga, por favor! Ele está em perigo, Clara. Amar? Não é o maior desvio que você pode fazer. As palavras dela repercutiram como um eco, e com um gesto rápido, ela puxou algo do bolso. Uma pequena fotografia. Era uma imagem desbotada, mas Clara pôde reconhecer imediatamente o homem que a havia deixado grávida. Seu coração disparou. Ter que esconder tudo isso foi uma escolha que fizemos. Mestre, mude a câmera! Gritou Lucas. E pela primeira vez Clara notou um pânico real em seus olhos. A presença da mulher parecia mais ameaçadora. O que estava acontecendo? Você precisa entender, continuou a mulher. Alguém está observando. Eles sabem. E eles vão querer sua criança. Clara parecia congelada. Tudo ao seu redor se desintegrando. A revelação da mulher estremeceu seu mundo. A fotografia balançou em suas mãos. E quando ela conseguiu olhar para Lucas novamente, ele estava pálido. Seu sorriso agora substituído pelo que parecia ser culpa. Como você sabe disso? Quem é você? O desespero tingiu sua voz. O caminho que Clara havia tomado parecia um labirinto sem saída. E a cada palavra daquela estranha, mais perguntas surgiam. A mulher levou um momento para se recompor e o silêncio pesou sobre eles. A tensão no ambiente cresceu. Os murmúrios dos outros clientes surgiram como ecos. Distantes. Porque eu estava lá quando isso aconteceu. E antes que você pergunte, não sou uma ameaça. Sou uma aliada. Ela respondeu, mas Clara não estava convencida. Aliada? Com todo esse mistério? Clara estava perto de perder o controle, o medo dominando suas palavras. O café estava lentamente se apagando à sua volta, a urgência a pressionando. Eu sou parte do passado que você ainda não entendeu. E eu conheço seu filho muito bem. O peso de suas palavras agarrou-se ao coração de Clara, fazendo-a sentir a angústia de quem é puxado para baixo. Nesse instante, o celular de Clara vibrou de novo. Um aviso? Ela olhou rapidamente para a tela. Era uma nova mensagem anônima. Você deve escolher. Ele vai buscar por você. A única escolha é se você estará pronta. As palavras eram simples, mas o peso delas era esmagador. Uma escolha?
Escolher quem? O pai da criança? Ela olhou para a mulher em busca de respostas. Lucas estava em choque. Sua presença a fazendo se perguntar em que lugar ele estava. Você sabia de tudo isso? O olhar dela se endureceu. Lucas, você sabia? As palavras saíram com um peso que rebentou o ar ao redor deles. Eu não consegui falar. Não sabia como, ele balbuciou, agora sem o conforto de um sorriso. Eu tinha que proteger você, Clara, a começar pela verdade. A mulher fez um movimento firme e interrompeu o desenrolar da conversa. Aquele que observa vai agir. Se você não agir, Clara, corre o risco de perder tudo. E a escolha pode não ser sua. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A confusão se transformou em pânico, enquanto uma verdade devastadora se desenrolava à sua frente. A vida que conhecia estava prestes a se desintegrar, e tudo que construiu agora parecia um quebra-cabeça distorcido. Nicole, quem é ele? Seu coração estava acelerado, e antes que a mulher pudesse responder, a porta do café se abriu violentamente. Uma figura encapuzada entrou, e a atmosfera tornou-se elétrica. Clara estava paralisada, o momento crucial batendo nas paredes ao redor dela. Os olhares do café se voltaram. Um murmúrio de espanto tomou conta. Aproximou! Uma eterna questão ficou pairando. Quem era ele? E o que ele queria? Clara percebeu que o destino de todos estava em jogo. E as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de um jeito que ela nunca poderia ter imaginado. Clara estava paralisada, o olhar fixo na figura encapuzada que entrara no café. O coração batia descompassado, como se desejasse escapar. As pessoas pararam de falar e o ar ficou pesado. A mulher que enfrentava Clara tinha algo mais a dizer, algo que exigia atenção. A figura encapuzada caminhava lentamente, passos firmes e decididos. Clara não conseguia desgrudar os olhos. Quem é você? Perguntou, mas sua voz soou tensa, quase uma súplica. O desconhecido parou na mesa e, com um movimento brusco, puxou o capuz para trás. Clara sentiu o mundo desabar. Era Sofia, sua irmã, que havia desaparecido há anos. Clara! A voz de Sofia não era a que Clara lembrava. É a mais fria, carregada de um segredo sufocante. Estamos em perigo. Você não entende. O choque a atingiu como uma onda. Sua irmã, que todos acreditavam morta, estava bem ali. Mas como e por que você não me procurou? As palavras saíram com dificuldade, o nó na garganta apertando mais. Sofia teve um olhar furtivo para a mulher misteriosa, e então se virou para Clara. Eu não podia. Havia razões. Ele vem atrás de nós. A gravidade da situação começou a quente seu sangue. Lucas estava em choque. A expressão dele confusa, incapaz de processar tudo o que acontecia. Clara, o quê? Mas não havia tempo para perguntas. Sofia se inclinou mais perto, e o que veio a seguir fez o coração de Clara falhar. A criança que você espera é dele, do homem que te engravidou. Ele não é um desconhecido, ele é nosso pai. Clara não conseguiu processar. O mundo se virou de ponta cabeça. O quê? Como você pode? O choque se transformou em desespero. A revelação afetou suas entranhas, extinguindo toda a esperança que tinha em relação ao futuro da criança. Eu não tinha como saber até que você ficasse grávida, até que suas memórias começassem a despertar.
disse Sofia, sua voz nervosa. A verdade é que nossa família não é o que você acha. Ele tem um passado obscuro. E agora ele te encontrará. Quem é? Clara se sentiu vacilante. O passado que ela conhecia agora não fazia sentido. Você está me dizendo que o desconhecido é o nosso pai? Ele está atrás de mim? Sim, ele sempre esteve. E se você não se afastar dele, você e seu filho estarão em perigo. Ele precisa de você. O pânico tomou conta do ambiente. O café, que antes era o espaço familiar, tornara-se um campo de batalha emocional. E Lucas? O olhar de Clara buscava uma resposta em seu amigo. Lucas estava tão pálido que parecia estar em estado de choque. Você sabia de tudo isso? A pergunta saiu como um sussurro. Mas ainda assim cortou o silêncio. Ele balançou a cabeça, mas não disse uma palavra. As mudanças drásticas na história, as revelações sobre sua família e agora a verdade sobre Lucas a deixaram em pé de guerra. Clara olhou para a foto que Sofia havia mostrado. O homem ali era assustadoramente familiar. Um semblante que ecoava mais do que memórias. Clara sentiu um frio na espinha, como se tudo estivesse conectado de uma forma sinistra. Ele vai querer a criança. A mulher do café, Nicole, interrompeu. E você precisa decidir rapidamente. Se não fizer isso, não apenas você, mas todos os que ama estarão em risco. As palavras dela tinham um peso imensurável que ecoava nos ouvidos de Clara, muito além de qualquer ameaça. Sem saber em quem confiar, Clara sentiu que a verdade era uma faca cortante e que ela poderia perder tudo. Seria Lucas realmente quem ele dizia ser? E Sofia, por que ela tinha permanecido longe por tanto tempo? Tudo se entrelaçava em um emaranhado complicado. E se a segurança dela e a do bebê dependiam de respostas que pareciam estar além do que ela poderia suportar? Com um último olhar para a mesa, Clara fez uma escolha. Onde está ele? A determinação gritava em seu tom. Precisava ir até a fonte daquele pesadelo. E se isso significava encontrar seu pai, então era isso que faria. Mas antes que pudesse formular um plano, outro celular vibrou sob a mesa. Era uma mensagem simples, mas devastadora. Você realmente acha que pode escapar? O jogo está apenas começando. O coração de Clara disparou. O jogo? O que isso significava? E agora, que caminho escolhia? Clara estava paralisada, o olhar fixo na mensagem que acabou de receber. Você realmente acha que pode escapar? O jogo está apenas começando. O celular pareceu queimar nas suas mãos. Era tudo tão intenso. A sensação de um chacoalhão na realidade a envolvia. Mas não havia tempo para hesitar. A figura encapuzada estava ali. Sua irmã Sofia, e o mundo dela estava prestes a desmoronar ainda mais. O que você quer dizer com isso, Sofia? Clara sentiu o nó na garganta apertar. O choque a consumia. Cada revelação dançando em sua mente como um fogo fato. Sofia olhou ao redor, os olhos dela escaneando o café. Precisamos sair daqui agora! Sua voz era um sussurro urgente, mas o pânico era evidente. Por quê? Clara perguntou, olhando para Lucas, que parecia à beira de um colapso. O que mais você não me contou? O coração dela batia como um tambor, e a tensão no ar era quase palpável. Sofia levou Clara para um canto mais distante, enquanto Lucas a seguia, a expressão dele de desespero. Nosso pai, ele está perto.
Ele sabe que você está grávida, e isso o torna vulnerável. O olhar de Sofia era sério, e o peso das palavras a fez estremecer. Não era apenas sobre ela e o bebê, era sobre toda a família. Mas ele é um desconhecido. Clara começou, mas Sofia a interrompeu. Não, você não entende. Ele não é só um estranho. O que você escreveu em sua história, ele fez parte disso tudo. A verdade é muito mais complicada. Não posso explicar agora, mas você precisa acreditar em mim. A intensidade nas palavras de Sofia a fez parar para pensar, mas ela queria respostas. Você não pode simplesmente aparecer agora e me deixar mais confusa. Você precisa me explicar. Mas antes que Sofia pudesse responder, um grito cortou o ar. A figura encapuzada havia voltado, agora com o rosto exposto. Era um homem que Clara reconheceu instantaneamente. O pai, o desconhecido que a engravidou, estava ali, em carne e osso, sua aparência fazendo com que o ar parecesse escasso. A presença dele era avassaladora. Clara! Ele disse, o tom carregado de emoção. Eu vim buscar você. O mundo dela balançou e, momento a momento, tudo se tornava mais nebuloso. Como ele pôde entrar assim no meio do café? As pessoas ao redor, em choque, olhavam de relance, sussurrando entre si. O olhar de Clara era fixo, presa entre a fúria e o desespero. Você mentiu pra mim! Clara gritou. Seu olhar cheio de dor e traição. Você não pode simplesmente aparecer agora e me ameaçar. Não tenho nada a ver com você. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto, cada palavra se tornando uma lâmina. Mas você tem, Clara. Você e o filho que carrega. Sua voz era suave, mas carregava uma força que a fazia sentir-se pequena. Ele é o que realmente importa. O que você não entende é que você está mais próxima de descobrir a verdade sobre nossa família do que imagina. Que verdade? Lucas, até então calado, finalmente falou, sua voz trêmula. Ele parecia tão abalado quanto Clara. Do que você está falando? O homem encapuzado observou Lucas por um momento. Depois virou-se para Clara. Você e sua família têm uma linhagem que não pode ser ignorada. E mais importante, existem outros interesses em jogo. Você não só está grávida, você é a chave. As palavras dele giraram a mente de Clara, crescendo em peso e significado. Chave para o quê? Clara se esforçou para manter a compostura, mas a tensão era esmagadora. O café volta-se a um frenesi de murmúrios e olhares incrédulos. Há segredos que nem mesmo você conhece. Segredos que podem mudar tudo. Ele deu um passo à frente. A urgência na expressão, deixando claro que o próximo momento era fundamental. Então, antes que Clara pudesse respirar, o homem ergueu a mão e um brilho intenso surgiu. Era um objeto brilhante, uma pequena chave. Esta chave te levará à verdade. Mas você precisa entender, não está segura. Com isso, a figura se afastou lentamente, desaparecendo na multidão, como se nunca tivesse estado ali. Espere! Clara gritou, o eco das palavras dela misturado ao murmúrio do café. Mas o homem, junto com todas as respostas que tanto desejava, havia sumido. E então tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado e inquieto. Clara, você precisa ficar longe dele. Sofia alertou, e os olhos de Clara estavam fixos no vazio onde o homem estivera. Era um mar de perguntas na mente dela. Um desespero assolando as emoções. A única certeza que tinha agora era que sua vida nunca mais seria a mesma. E as escolhas que faria a partir daquele momento poderiam custar tudo.
Clara estava paralisada, o olhar fixo na mensagem que acabara de receber. Você realmente acha que pode escapar? O jogo está apenas começando. A angústia tomava conta dela, enquanto o café parecia desacelerar ao seu redor. As pessoas sussurravam, os olhares se cruzavam, mas sua mente estava em um turbilhão. E logo, em um impulso, tudo se desdobrou novamente. O que nós vamos fazer? O temor na voz de Lucas fez com que Clara se virasse para ele. Ele parecia tão perdido quanto ela, mas havia algo em seus olhos que a intrigava. Por que ele não estava tão surpreso quanto deveria? Antes que pudesse questioná-lo, a figura encapuzada voltou. Era como se o tempo tivesse parado. A figura se aproximou de Clara, seus olhos fixos nela com uma intensidade assustadora. Você não precisa ter medo, Clara. Eu vou te ajudar. Mas você precisa confiar em mim. O coração dela batia descompassado. Era um estranho, mas havia algo em sua voz te soava familiar. A sensação a incomodava. Confiança depois de tudo o que aconteceu? Clara disparou, sua voz ecoando pelo café. Sofia e Lucas trocaram olhares que pareciam carregados de segredos. Como posso confiar em alguém que aparece do nada e diz que sabe o que é melhor para mim? O homem encapuzado então revelou seu rosto e um grito involuntário escapuliu das cordas vocais de Clara. Era ele! O homem desconhecido. Sim, mas com traços que pareciam refletir algo mais profundo. Você tem que entender, Clara. A conexão entre nós é mais forte do que você imagina. Do que você está falando? Ela ofegava, coração acelerado. Como você pode ser parte disso tudo? Mas abruptamente alguém na multidão começou a gritar. O clamor interpelou a cena. Socorro! Socorro! Era uma mulher que havia desmaiado, e todos os olhos se voltaram para ela. A calamidade trouxe um novo tipo de tensão. Saia da frente! Gritou o homem, empurrando as pessoas enquanto corria em direção à mulher caída. Clara não sabia como reagir. O caos alheio invadiu sua percepção, mas seu foco ainda estava em seu passado recém-descoberto. Precisamos ir! Sofia bradou, e o pânico na voz dela a fez perceber que o tempo estava se esgotando. Assim que se virou, o homem encapuzado tocou a mão de Clara levemente. Escute-me! Há muito mais em jogo. A verdade sobre sua linhagem, sobre o que você realmente é. Mas as palavras dele foram interrompidas por um estrondo. A porta do café foi arrombada e um grupo de homens encapuzados entrou, os rostos inexpressivos. Todo mundo no chão! Um deles gritou, e o medo se espalhou como um vírus. As pessoas se agacharam, a confusão tomou conta da cena. Clara, precisamos ir agora! Lucas gritou, puxando-a para longe do barulho. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um dos homens se lançou em direção a ela, agarrando seu pulso. O homem encapuzado tentou intervir, mas outra pessoa o empurrou, derrubando-o. O café virou um cenário de pesadelo. Solta ela! Lucas berrou, lutando contra o homem que a segurava. As mesas se desequilibravam e a tensão era palpável. Clara estava em choque, mas havia algo mais. Um eco profundo dentro dela sinalizava que a revelação do seu passado estava prestes a ser revelada de um jeito que ela nunca poderia imaginar. É criança! Um dos homens anunciou, olhando fixamente para Clara. Ela é a chave. Pede-a! O mundo dela virou de ponta cabeça. O choque a impulsionou. A revelação a atingiu com força. O que eles sabiam? E então, tudo mudou ainda mais. O homem encapuzado gritou: Não! Não a toque!
e em um movimento rápido ele sacou uma arma. O ar ficou gelado. Você não sabe o que estão buscando. Eles não podem tê-la. Um tiro ecoou no ar e Clara ficou paralisada. O homem que a segurava caiu no chão e um grito merecia ser ouvido. Clara não sabia de onde vinha, se era seu ou de alguém. O mundo estava girando e seu coração batia feito louco. Ela nunca esteve tão assustada. Corra! Sofia gritou, puxando-a. Mas ao olhar para Lucas, a expressão dele era de pura incompreensão. Porque pela primeira vez, Clara percebeu que talvez ele não fosse quem pensava. Antes que a verdade pudesse se dissolver nas dúvidas, Clara sentiu um puxão e uma sensação de desespero. O que significava ser a chave? E mais importante, para quem ou para quê? Toda a sua realidade estava desmoronando. E assim, presa entre lembranças, segredos e uma corrida pela sobrevivência, Clara sabia que a única certeza era que nada seria como antes. Clara estava paralisada, o olhar fixo na mensagem que acabara de receber. Você realmente acha que pode escapar? O jogo, Ma, está apenas começando. O silêncio e o peso do momento estavam mais pesados do que nunca. Ela podia sentir seu coração acelerando, cada batida ecoando em seus ouvidos como marca de um alarme. Ao seu redor, o café pulsava com murmúrios, mas Clara mal escutava. Ela queria gritar, mas suas cordas vocais pareciam ter decidido entrar em greve. O homem encapuzado, aquele que dizia conhecer a verdade sobre ela, olhou diretamente em seus olhos, quase buscando uma conexão. O pânico era palpável. A adrenalina subia e, em um movimento rápido, Clara se virou para Sofia. O que você sabe sobre essa situação, Sofia? Sofia estava tensa. Precisamos sair. Sei disso! Mas de que mais você não me contou? Clara exigiu, a voz tremendo. Uma sombra de dúvida pairava sobre a irmã, e o silêncio que se seguiu só aumentou a ansiedade. O homem encarou Clara, soltando um suspiro pesado. Você precisa entender! Os homens lá fora não estão aqui apenas por você. Eles querem o poder que você carrega. Sua linhagem é mais antiga do que você pode imaginar. Antes que pudesse digerir isso, uma mulher, no fundo do café, gritou. Era como se fosse uma sirene. Cuidado! As pessoas começaram a se agitar e o caos se instaurou. Clara sentiu uma mão forte agarrar seu pulso. Era Lucas. Vamos! Ele puxou-a em direção à saída. Mas no caminho, a figura encapuzada gritou. Clara, não! Não vá! O desespero na voz dele ressoou como se soubesse algo que ela não. Clara! Sofia gritou. Escute o que ele tem a dizer. Mas antes que ela pudesse decidir, uma luz ofuscante rompeu do telhado. A estrutura do café parecia tremer e o silêncio foi substituído por um estrondo. Uma explosão! O teto desabou em cima delas e tudo virou um tumulto de gritos e fumaça. Clara e Lucas foram empurrados para o chão. Clara se lembrou de um tempo mais tranquilo. Mas agora, a única coisa que sentia era o calor e cheiro de fumaça. Ao olhar ao redor, as mesas estavam viradas e a fumaça dificultava a visão. Lucas! Ela berrou, o coração na garganta. Estou aqui! Ele respondeu lutando para se levantar. O caos era ensurdecedor. Sofia estava vagamente à vista, seu olhar transparecendo o mesmo terror que Clara sentia. Mas de repente tudo ficou em silêncio. Clara levantou a cabeça e o homem encapuzado estava parado ali, bem na saída, entre ela e a liberdade.
Ele olhou para Clara com uma intensidade que fez seu estômago se revirar. Clara, você precisa saber. Mas antes que ele pudesse terminar, a porta do café se abriu violentamente. Um homem alto e robusto entrou, o rosto coberto por uma máscara. Ele estava armada e um ar de autoridade emanava dele. Clara, é melhor você vir comigo. A voz soava ameaçadora. O que aconteceu em seguida foi um borrão. Clara viu o homem que a segurava sendo atingido. O tempo parecia parar. Não! Ela gritou. A cena em câmera lenta, deixando seu coração partido em 1000 pedaços. O homem colidiu com força no chão e um silêncio gélido tomou conta do espaço. Nesse exato momento, algo estalou dentro dela. Esperem! Ela gritou para Lucas e Sofia. Precisamos... E imediatamente, Clara percebeu uma mudança. O homem encapuzado, que antes parecia deter alguma verdade, agora se afastava, revelando um olhar de desespero. Você não está segura aqui. Ele gritou, mas os olhos dele se desviaram. Não posso. Eu tenho que ir. Um lampejo de tristeza cruzou seu rosto antes que ele desaparecesse em meio ao caos. A sensação de traição percorreu o corpo de Clara. O homem que ela acreditou conhecer não era o que parecia. Mas antes que pudesse processar isso, tudo girou novamente. O novo homem, ainda de pé, olhou diretamente para Clara. E ao fazer isso, ele retirou a máscara. E o que Clara viu fez seu sangue gelar. Era seu pai! O desconhecido que a engravidou estava bem na sua frente. Surpresa, filha! A risada baixa e a expressão dele revelaram um lado sombrio que Clara nunca poderia imaginar. Um misto de choque e revolta a atravessou. O que você fez? Ela sussurrou, o rosto queimando de raiva e confusão. Havia muito em jogo, querida. Agora você precisa decidir de que lado está. As palavras dele ecoaram. E Clara sentiu como se o mundo estivesse girando de novo. Agora, sem direção. Com o coração na mão, ela se viu no centro de uma tempestade de escolhas. Mais uma vez, tudo se tornava ambíguo. Ela estava presa em uma rede de mentiras e segredos e não sabia quem confiar. A certa altura, Clara pensou: qual o próximo movimento? O destino aguardava, e a última coisa que ela poderia fazer era hesitar. Ela estava paralisada, o olhar fixo no rosto de seu pai, que agora estava ali na sua frente. Surpresa, filha! As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. O choque a envolveu e tudo o que havia acreditado desmoronou numa fração de segundo. Lucas, ao lado dela, parecia um misto de confusão e terror. Você não pode estar falando sério! Clara gritou, o medo transformando sua voz em um grito desesperado. Você esteve fora a minha vida todo esse tempo e agora aparece dizendo que é meu pai? A percepção de que suas raízes eram muito mais complicadas do que ela imaginava a fazia sentir-se enjoada. Clara, eu posso explicar. A voz do homem era suave, mas não havia sinceridade nas suas palavras. Havia coisas que você não podia saber. Perigos que nós dois corremos. Ela balançou a cabeça, buscando clareza em meio ao turbilhão emocional. Perigos? Como você pôde me deixar assim? Antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada, que parecia um espectro, ergueu a mão. Calma, Clara. Você não compreende a gravidade do que está acontecendo aqui.
Seus olhos fixos na direção do pai mostravam uma determinação que Clara não havia visto antes. Se você realmente se importa com ela, precisa dizer a verdade. O encapuzado olhou desafiadoramente para seu pai. O ambiente estava carregado de tensão, e Clara podia sentir a pressão aumentando em seu peito. Então, abruptamente, o corpo do pai de Clara começou a se contorcer. O semblante dele se transformou e, de repente, o que antes era o homem que ela conhecia, desapareceu, dando lugar a um outro ser. Não era humano. A pele ficou mais pálida. Os olhos mudaram de cor, passando de um azul profundo para um amarelo brilhante e ofuscante. Clara teve certeza de que estava sonhando. Não, o que você é? Sua voz era um sussurro, fraquejando enquanto olhava para a criatura que agora estava em pé diante dela. Quem você realmente é? O desespero começou a se misturar com o medo. Eu sou o que você realmente é, Clara, respondeu a criatura, a voz ecoando de uma forma que quase parecia sobrenatural. E o que carregamos dentro de você é a verdadeira chave para tudo. No instante em que Clara processava as novas informações, a porta do café se abriu violentamente. Um grupo de homens armados entrou, os olhares ferinos, e um deles gritou: "Deixem a garota! Peguem o que é dela!" O grito ecoou como um trovão, e o caos se instalou novamente. "Corre!" Lucas puxou Clara, e ela não teve escolha a não ser seguir seu instinto. Mas a imagem do que seu pai se tornara ficou gravada em sua mente. Entre o tumulto, a criatura olhou para ela, sua expressão inexpressiva, e Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. O que mais ele não havia dito? Enquanto fugiam, Clara sentiu uma mão puxá-la para o lado. Era Sofia, seu olhar turbulento. "Você precisa ouvir. Ele não está apenas atrás de você. Ele está atrás de todos nós", ela disse, os olhos arregalados de medo. "Você sabia?" O tom de Clara era de acusação. "Vocês todos sabiam?" A dor a consumia. Cada revelação a deixava mais desgastada do que antes. "Como poderiam omitir tantas verdades? Era para te proteger", Sofia respondeu desesperada. "Mas agora não temos mais tempo. Precisamos nos reunir e descobrir o que está realmente acontecendo." E assim, em meio ao caos e à agitação, uma nova urgência se formou. Clara, Lucas e Sofia sabiam que a única forma de escapar daquele pesadelo seria descobrir a verdadeira natureza de tudo isso. Quem eram eles e que perigos os aguardavam? Mas a tensão no ar sugeria que o espetáculo estava apenas começando. Enquanto corriam, o eco da mensagem de antes ressoava em sua mente. O jogo está apenas começando. Clara estava paralisada, o olhar fixo no rosto de seu pai, que agora estava ali, na sua frente. "Surpresa, filha." As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. O choque a envolveu e tudo o que havia acreditado desmoronou numa fração de segundo. Lucas, ao lado dela, parecia um misto de confusão e terror. "Você não pode estar falando sério!" Clara gritou, o medo transformando sua voz em um grito desesperado. "Você esteve fora da minha vida todo esse tempo e agora aparece dizendo que é meu pai?" A percepção de que suas raízes eram muito mais complicadas do que ela imaginava a fazia sentir-se enjoada. "Clara, eu posso explicar." A voz do homem era suave, mas não havia sinceridade nas suas palavras. "Havia coisas que você não podia saber, perigos que nós dois corremos.
Ela balançou a cabeça, buscando clareza. Em meio ao turbilhão emocional, perigos? Como você pôde me deixar assim? Antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada, que parecia um espectro, ergueu a mão. Calma, Clara! Você não compreende a gravidade do que está acontecendo aqui. Seus olhos fixos na direção do pai mostravam uma determinação que Clara não havia visto antes. Se você realmente se importa com ela, precisa dizer a verdade. O encapuzado olhou desafiadoramente para seu pai. O ambiente estava carregado de tensão e Clara podia sentir a pressão aumentando em seu peito. Então, abruptamente, o corpo do pai de Clara começou a se contorcer. O semblante dele se transformou e, de repente, o que antes era o homem que ela conhecia desapareceu, dando lugar a... Um outro ser não era humano. A pele ficou mais pálida, os olhos mudaram de cor, passando de um azul profundo para um amarelo brilhante e ofuscante. Clara teve certeza de que estava sonhando. Não! O que você é? Sua voz era um sussurro, fraquejando enquanto olhava para a criatura que agora estava em pé diante dela. Quem você realmente é? O desespero começou a se misturar com o medo. Eu sou o que você realmente é, Clara. Respondeu a criatura, a voz ecoando de uma forma que quase parecia sobrenatural. E o que carregamos dentro de você é a verdadeira chave para tudo. Clara estava quase sem palavras. Com a mente girando, ela tentou se concentrar, mas lembranças de momentos felizes e a imagem de seu bebê passaram em um flash diante dela. O que estava acontecendo? Aquela criatura não podia ser seu pai. Antes que pudesse processar as novas informações, a porta do café se abriu violentamente. Um grupo de homens armados entrou, os olhares ferozes. Um deles gritou: "Deixem a garota! Peguem o que é dela!" O grito ecoou e o caos voltou com um estrondo. "Corre!" Lucas gritou, puxando Clara. Ela não teve escolha. Mas antes de perceber, o homem encapuzado se virou. E sua voz saiu como um grito cortante. "Não! Clara, volte!" Uma explosão de luz preenchia o café. Clara olhou rapidamente para o encapuzado e, em um instante, um tiro rangia, seguido de um grito gutural. Tudo à sua volta parou. Lucas a puxou enquanto as pessoas se dispersavam em pânico. Os homens armados começaram a atirar. Clara segurou a mão dele e Sofia, todos tentando se mover rápido por entre as mesas viradas e as chamas que começavam a surgir. "Rápido para a saída!" Clara gritava, sentindo o calor e a fumaça se aproximando. Mas no meio daquele caos, Clara ouviu um som estrondoso e, do nada, o teto desabou. Tudo virou um borrão de trevas. Em meio ao empurra-empurra, enquanto tentava escapar, as figuras nebulosas dos homens armados se tornaram um borrão na sua mente. Quando finalmente conseguiram sair, Clara se virou para ver o que tinha acontecido e, no meio do fumo e da confusão, avistou uma coisa perturbadora. O homem encapuzado estava no chão, gravemente ferido. E naquele momento devastador, ele olhou para Clara. "O bebê, ele é o que todos querem. A verdade nunca foi sobre você, mas sobre o poder que ele carrega. Você precisa." Mas a voz dele se perdeu em um grito horripilante quando um dos homens atirou. Clara ficou paralisada. O horrendo eco do disparo a atingiu como uma tempestade. O que isso significava? Ela olhou para o corpo do encapuzado caindo e uma nova percepção a atingiu como uma flecha. Ele sabia mais do que estava dizendo. Ele estava lá para protegê-la,
para proteger o bebê, e todo o tempo ela tinha sido manipulada. A compreensão a varreu e uma onda de revolta subiu. Por que você não disse antes? Ela gritou, sentindo que suas emoções estavam em colapso. A cena de carnificina fez seu coração despedaçar. Os homens estavam se afastando do café. E em meio ao caos, Clara teve uma ideia aterrorizante. Quem era seu pai de verdade? O que era essa linhagem que eles estavam escondendo? E o que realmente tinha dentro dela que a tornava tão especial? As perguntas a consumiam enquanto ela olhava para o que tinha se tornado sua nova realidade. Então, um desejo forte e incontrolável brotou dentro dela. Um impulso avassalador. Ninguém sabia a verdade completa. E ela estava decidida a descobrir mais, não apenas pela sua sobrevivência, mas pela desse bebê que agora era um símbolo do caos. O que mais estava escondido nas sombras? Ela sabia que o próximo movimento tinha que ser inteligente. E com isso, uma nova determinação a aquecia. O jogo estava realmente apenas começando. Clara estava em um estado de choque, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo quando o café começou a queimar e desmoronar ao seu redor. Ela mal conseguia respirar, mas a imagem do seu pai se distorcendo em algo aterrorizante estava gravada em sua mente. O eco de seus gritos misturava-se ao pesadelo do que estava acontecendo. Clara, por favor, precisamos ir. Lucas puxou-a. Seus olhos refletem o medo e a determinação. Ela assentiu, como se acordasse de um transe. O que está acontecendo? Quem era? Ele? O nó na garganta a impedia de falar com clareza. Ele não é seu pai, não daquele jeito! Sofia gritou, enquanto puxava Clara para fora do café em chamas. O caos reinava, mas havia algo de forte na voz dela. Clara olhou ao redor. Pessoas correndo, gritos misturados aos barulhos dos escombros. Eles estavam sendo perseguidos por algo horrível. E ela sentia isso em suas entranhas. Precisamos saber a verdade sobre o que ele falou. A chave! Lucas exclamou, enquanto se afastavam do prédio em ruínas. A ideia de que seu filho carregava algo especial a deixou em alerta, mas também aterrorizada. O que era tão importante que eles estavam dispostos a arriscar suas vidas. Quando conseguiram se afastar do fogo, Clara respirou fundo, a fumaça ainda ardendo em sua garganta. Precisamos encontrar um lugar seguro e descobrir onde está o encapuzado, disse Sofia, olhando para os dois. O olhar de Clara viu determinação nos olhos da irmã, em meio a tanta confusão. E se ele estiver certo? Clara murmurou, ainda em choque. E se eu for a chave para algo maior? A sugestão da ideia a assustava. Mas havia uma parte dela que queria entender. O bebê que ela carregava não era só uma vida, mas uma possibilidade. Sofia encarou. Chega de perguntas, vamos descobrir isso juntas. Já estivemos tão longe da verdade. É hora de trazê-la à luz. Clara poderia sentir a conexão entre elas, mais forte do que nunca. E isso a fez se perguntar se também poderia confiar em Lucas. Clara, eu só queria te proteger, Lucas disse, hesitante. Proteger? Você escondeu a verdade. E o que você sabia sobre nosso pai? O calor de suas palavras era intenso. A traição, a dor, tudo batia forte no peito. Mas havia uma luz de esperança também. O desejo de salvar sua família. E agora, sua nova família. Eu não sabia tudo, mas eu estou aqui agora e quero ajudar, Lucas respondeu. A sinceridade começando a despontar em seu tom. Vamos descobrir juntos, Sofia sugeriu, olhando para as duas figuras ali.
Se o nosso pai, se ele é o que dizem que é, precisamos saber como enfrentá-lo. Neste instante, Clara teve uma visão. A imagem daquela figura encapuzada, com a verdade nas mãos, e a ideia do bebê sendo a única esperança. Era hora de unir os pontos e encontrar a chave que poderia mudar tudo. Vamos, antes que seja tarde demais. Não vamos deixar que isso nos destrua, Clara disse, o coração pulsando com uma nova determinação. Cada passo que davam era um passo mais perto da verdade, e ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa que viesse em seu caminho. Mas, mesmo enquanto caminhavam, uma sensação de dúvida pairava no ar. Entre segredos e verdades, Clara percebeu que as respostas que buscavam poderiam vir com um custo muito alto. E se descobrirem que essa chave que carregava dentro de si era mais perigosa do que jamais imaginou? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? O futuro era incerto, mas Clara estava pronta para lutar. Agora, se você chegou até aqui, é hora de se juntar a nós. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais nosso trabalho. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível e suas reviravoltas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.